Gente, então, vamos lá. A gente aqui no canal, a gente tá organizando, né, o conteúdo do canal de forma em que a gente consiga expandir sempre a nossa discussão sobre indústria cultural. E a nossa discussão, num primeiro momento, foi sobre os serviços de streaming, né, o Spotify mais precisamente. E agora a gente precisa entrar, de fato, numa coisa mais própria da indústria como um todo, que são as chamadas Big Three, ou Major Three, ou as três maiores, saca? Que seria mais ou menos o que isso aí? As três maiores gravadoras da história. Hoje existem três, eu disse três nomes principais. Então aqui eu vou pegar uma matéria para vocês. A gente não vai ler a matéria inteira, tá? Mas é importante eu só deixar claro a trindade. Aqui. Então vamos lá. Essa é uma notícia já velha, tá? Opa, peraí. Mas pra gente ainda assim vai ser bem importante. Ah não, eles não tiram esse menu esquerdo aqui, horrível. Esquece o que está escrito no geral, a gente só precisa dessa informação. As três principais companhias de música juntas geraram mais de 20 bilhões com B de bola. Lulinha, paz e... B de bola no ano passado. E essa é uma matéria de 2022. A gente está falando aqui em 2021, e na foto Coldplay, deboche. Em 2021, essas três gravadoras geraram mais de 2 milhões de dólares por hora. Hora. Beleza? Tá entendido? E essas três gravadoras são quem de acho? São essas três. A maior delas é a Universal Music Group, certo? Maior em termos de catálogo. Ela que tem a maior parte do catálogo de músicas no Spotify, etc. Então, em número, ela é a maior. Em segundo lugar, vem a Sony Music. E em terceiro lugar, vem a Warner Music Group. Esses são os três nomes que encabeçam a discussão sobre música aqui, lá e acolá, em qualquer lugar do mundo, diretamente falando, tá? Beleza? Então, essas três gravadoras, elas detêm cerca de 70% ou mais do catálogo que hoje você acessa quando você abre um Spotify da vida. Essas são as empresas que, ou direta ou indiretamente, fazem os maiores investimentos nas maiores carreiras do Brasil, do mundo. Não existe artista que ganhe um plano internacional, pelo menos, que não tenha passado por uma dessas três, exceto em casos muito raros. E digo mais, mesmo artistas de projeção única e exclusivamente nacional também saem dessas três. Porque imperialismo, burguesia, desde sempre o capitalismo aqui no Brasil se organizou de acordo com a indústria cultural lá dos Estados Unidos. Portanto, se a indústria opera do jeito lá, aqui ela vai operar igual. Portanto, os mesmos abusos que acontecem lá, acontecem aqui também, todos mais ou menos na mesma medida. Por que eu queria falar desses caras aqui especificamente, tá ligado? Por que é importante a gente falar desses três grupos? Porque às vezes você que tá aí do outro lado, você acha que o artista que você gosta, a artista que você gosta, ela não tá aqui. Ela não tá entre esses três selos. Ou talvez você imagine que esses três selos não sejam tão grandes assim. Pois bem, eu queria, antes de passar um panorama dessa história, eu queria mostrar para vocês três links. O primeiro link, ele é do Wikipedia, e ele é só uma lista do número de subsidiárias de de empresas associadas, gravadoras, distribuidoras associadas à Warner, que é a menor das três. Eu digo menor porque a Warner, aqui está falando em termos de revenue, está falando em termos de faturamento. Em termos de lucro, a Warner, se eu não me engano, não chegou a bater um bilhão. Já é gigantesco, tá? Mas, tipo, ela não chegou a bater 1 bilhão como as outras bateram.
Então vamos pegar aqui, ó, só da Warner. Vamos lá, Guilherme. Ó, Warner. Só da Warner, tá? Eu vou começar a descer o mouse. E eu queria que vocês contassem mentalmente como vocês quiserem. Então tá aqui, ó. Começou. Flagship Labels, Atlantic Electra, Parlophone, Warner. Aí Atlantic Records. É tudo isso aqui Atlantic Records. Ó, Atlantic Records. E toma. Agora é 300 Electra Entertainment. Agora é Warner Records. Aí, ó. Warner Records. Muita Warner Records. A Parlophone aqui, ó. Mais. Rhino Entertainment. Warner Music Nashville. Alternative Distribution Alliance. Olha o nome aqui, ó. Um monte aqui. Eita porra. Dali, gravadora. Vice. Zappa Records, ó. Arts Music, um monte. Warner's Classic, toma gravadora. International Labels. Europe, toma. As Warner Music, toma mais selo. E toma mais empresa. E muita empresa. Mais Warner. Warner Music da puta que pariu. Warner em todo o país. Parlophone, mais empresa. E toma mais gravadora. South America, aí, chegou nós. Warner Music Argentina, Warner Music Brasil, que significa o quê? Banguela Records, que já morreu. Caravela Records, EGA Brasil. Furacão 2000, olha só. Selo Chantecler, quem não lembra. Selo Continental, que virou East West Records. RW Produtora. E WEA Discos, quem não se lembra da WEA. E Warner Strategic Marketing Brasil. E assim segue. Aí tem a Austrália, tem Ásia aí, ó. Vários lugares da Ásia. Israel aí, ó. Também Coreia, Malásia, Filipina, Taiwan, Tailândia. E aí acabou. Então, a Warner, que é o menor, tem só tudo isso aqui de empresas debaixo do seu próprio guarda-chuva. A lista é só essa aqui, ó. E isso é uma lista do Wikipedia. Tem uma porrada de coisa que eu tenho certeza que não tá aqui. E isso é a Warner, que é a menor das três. Vamos olhar do meio. Sony Music. Sony Music, que aliás é a dela. Ela, que nós aqui somos extremamente fã. Luísa Sonzers. A Luísa Sonzers, que nós somos Sonzers, a gente pode falar assim. E eu sou íntimo dela, inclusive, tá? Que fique claro. Nós, Sonzers, sabemos que a Sony Music deu 100 milhões de dólares para nossa queridíssima donzela, a diva desse canal, tá? Para que ela fizesse o disquinho dela e mais outros discos. 20 milhões de dólares. Vamos olhar a Sony Music. Vai lá, Guilherme. Fazer a mesma coisa. Columbia Records é um monte de coisa aqui. Epic Records. Quem não se lembra da Epic Records? Se você já comprou algum disco de grunge, você deve ter comprado alguma coisa da Epic Records. RCA Records, ó, antigueira, hein? Miliano, tem um monte de coisa dentro aqui. Sony Music Nashville, um monte de coisa aqui também. Providence Label Group, esse eu não conheço, um monte de coisa. Sony Masterworks, esse eu já vi, várias coisas também. Aí tem, ó, aqui, ó, Epic Records, RCA, J Records, Arista, que eu já vi coisa também, Jive Records, Philadelphia International Records, e aí tem divisão The Orchard, Sony Music Publishing, Sony Music UK, Sony Music Entertainment Japan, que é Independent Operation, a operação independente, tá? Aí Japão. Other in Companies, olha lá, Austrália, Brasil, Amigo, Ariola, Austro Music, Blast Stage, Embrasa, LG7, Fonomotor Records, Som Livre pequena? Não, gigantesca. Kama Sutra Records, gigantesca, Som Livre é gigantesca. E tá dentro da Sony Music. Jive Records eu já tinha falado. E aqui, aí gente, independente, aos independentes. Distribuído pela Sony. Aí. Ó o Drake. O Drake tá aqui? Não. O Drake não tá aqui, não. E aqui os antigos, né? Outros selos antigos que existiam dentro do cabedal da Sony. De novo, uma galera. E lá vem mais. Porque agora vem o dela, a maior da maior, a Universal. Essa é a maior de todas. Eu só vou rolar a página. Vocês podem ler aí o que vocês quiserem. Ó. É muita gravadora, gente. Tem selos que a gente ouve como nome de selo, como Def Jam Recordings. Def Jam Recordings é o selo do Rick Rubin.
Não é isso? É isso? É isso, não é isso? Acho que é isso. Esse selo tá dentro do grande guarda-chuva que é a Universal. Assim como vários outros selos, como a gente tá vendo aqui. Tá ligado? Virgin Music Group, Universal Music Publishing Group, Universal Music Enterprises, Mercury Studios, Universal Music UK, Universal Music France, Japão, Sweden, Oder, aí tem aqui um monte, a África, Andina, Argentina, Áustria, Azerbaijão, Austrália, Bálticos, Bélgica, Brasil, ó. Tem um monte aqui, um monte de subsidiárias e subdivisões. E outras empresas, tem a EMI, por exemplo, Under the EMI Branding, que foi muito grande e é muito grande. Acho que não é mais, né? Não sei se eles ainda usam esse selo aqui no Brasil. Mas enfim, gente, é uma caralhada de empresas, uma caralhada de editoras e gravadoras. E todas essas pertencem a 3 conglomerados. Esses 3 conglomerados, juntos por meio dessas subsidiárias, controlam boa parte do catálogo, para não falar assim, não é a totalidade, a gente sabe que não, mas cerca ali de 70% do que a gente produz de música vai estar dentro dessas, em alguma dessas subsidiárias, em alguma dessas empresas, quando não, nas maiores. Fundada pelo Rick Rubin, exatamente, é isso aí. Oligopólio que chama? É isso aí. Cadê ele? Acorda, cara! Acorda! Acorda. Por quê? Porque é um oligopólio. Certo? Para não falar cartel, vamos chamar de oligopólio. Essas 3 empresas, dentro do que a gente pode falar de sistema capitalista, historicamente elas não estão lá no início. Saca? Ninguém começou lá no fonógrafo do Thomas Edison. Elas foram se formando conforme o capitalismo foi, enfim, aumentando, se desenvolvendo, consumindo mais, dentro de uma lógica que a gente já conhece muito bem, porque é a lógica de todo o século XX. Essa é uma lógica que, durante um bom tempo, ela se deu em cima de quem conseguia produzir o material, porque era caro pra caralho produzir. Então, quem conseguia fazer a produção do material para que você pudesse ouvir na sua casa aquele trabalho, geralmente era quem oferecia a gravação. Aqui no Brasil, a primeira gravina é 1902. É 1902, acho que é Xisto Bahia. Eu vou até olhar aqui. É isso, Xisto Bahia. O nome da gravação é Isto é Bom. É uma música do Xisto Bahia, mas não é ele que grava, ele já tá morto nessa época. E essa gravação foi lançada pela Casa Edison. A Casa Edison é a principal gravadora brasileira no primeiro momento ali do século XX. E é lógico que ela vai sendo engolida aos poucos pelo quê? Ela passa a ser engolida por conta do capitalismo, empresas que vêm de fora, que conseguem oferecer um produto mais barato, difundir para mais gente, e além disso, abre espaço para o soft power estadunidense. Portanto, muito mais interessante do que uma empresa brasileira. Mas mais do que isso, historicamente falando, quando a gente vai olhar para como essas pessoas, como um artista era remunerado, como que funcionava esse tipo de contrato, muito do que se tem registro é sempre em cima da gravação. Então você vai fazer uma gravação específica, você recebe por aquela gravação. Se aquela gravação for vendida 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes, 1 milhão, você não vai receber por essas vendas. Você recebe única e exclusivamente pela gravação. O ponto é, enquanto você estava gravando numa situação muito precária, onde ainda nem existiam vinis, eram aqueles cilindros, a gente já chegou a falar aqui uma vez e tal, mas assim, quando você está falando de um período muito distante, muito longínquo, lá no comecinho do século XX, a ideia de royalties, ela ainda não está tão presente nesse primeiro momento da indústria. Só que, conforme a indústria vai ganhando corpo, vai ganhando cancha, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais sedimentada, vai entrando cada vez mais na casa das pessoas, vai dispondo de tecnologias como rádio, que facilita muito esse escoamento da produção cultural para as pessoas. Conforme isso vai entrando num ciclo,
É lógico que vai existir uma reivindicação, uma desavença, uma questão de quem é músico, de quem é musicista, com a indústria. E aí vão começar a ser pagos royalties em cima de vendas de discos. Então, beleza, eu sou a distribuidora e a gravadora, eu produzo, sei lá, eu vou gravar a banda do fulano, a banda do fulano vem aqui, a gente grava, eu vou pagar pela gravação X e eu vou te dar tantos por disco vendido. Beleza, fulano? Beleza. Então é nóis. Então a gente fecha esse acordo, já era. E isso vai, enfim, isso vai funcionar até hoje em dia. A gente lida com os temas e essas ideias de royalties. Lógico que não são as mesmas leis, lógico que não é a mesma proporção, nem o mesmo valor, mas ainda assim, a ideia, mais ou menos, até hoje, ela permanece a mesma, mesmo a indústria não sendo mais tão necessária. Porque a lógica por trás dos royalties, qual é? Eu tô vendendo material que não é meu. Ele nunca foi meu. Eu não sei fazer o que eu tô vendendo. Eu não sei nem direito que porra é essa. Eu não sei exatamente. O que eu sei é as pessoas gostam e isso precisa chegar nelas. E o meu trabalho como gravadora, distribuidora é tirar isso do músico, fazer do músico aquilo que o músico faz, virar um objeto para disso eu levar para outras pessoas. Então a gravadora, a gente já falou isso aqui antes, ela trabalhava como um mediador. O início da indústria cultural, quando a gente fala de gravadoras, é a história da mediação. Você tem o artista, você tem o ouvinte, a gravadora é quem faz o meio de campo. Não interessa que a tecnologia vá tornando cada vez mais eficiente esse meio de campo. Ainda assim, a lógica de royalties, ela permanece. O ponto é o seguinte, tem alguns detalhes que são fundamentais para a gente conseguir chegar no que a gente tem hoje em dia. O primeiro deles é, a era de ouro do rádio, especialmente nos Estados Unidos, ela é mais ou menos dos anos 30 até os anos 50, anos 60. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela começa antes da Segunda Guerra Mundial. E ela se desenvolve para depois da Segunda Guerra Mundial. O que a Segunda Guerra Mundial faz com o jogo político global? No pós-guerra? Divide o mundo em dois, de certa forma. Existem os países que vão aderir à União Soviética e que vão buscar diálogo com a União Soviética e com os países socialistas, enquanto vão existir países que vão se aliar com o outro lado da moeda, não da mesma moeda, né, mas enfim, o outro lado do jogo político, que é o capitalismo imperialista representado pelos Estados Unidos. Quando esse fato se torna uma realidade, é necessário que toda a operação de qualquer aspecto industrial dentro de um país que adere ao capitalismo estadunidense, é essencial que exista ali diretrizes para que as empresas estadunidenses possam entrar nesse país, ditar como esse país vai produzir música, vender música, gravar música, distribuir música, em nome de um padrão de qualidade que não é do segundo país, mas sim do primeiro, do país imperialista. Um controle de qualidade, mesmo sendo um aspecto não quantitativo, afinal, qualidade é subjetivo, ainda assim, a indústria cultural do pós-guerra, seja no Brasil, seja em qualquer outro país que não são os Estados Unidos e um país capitalista, é a história da indústria cultural estadunidense ensinando os seus meios e os seus jeitos de venda, consumo, mercadoria, de troca dentro dessas outras sociedades. Isso é fundamental para a gente entender. Por quê? Porque uma vez que esses núcleos se formam, não existe barreira, não existe disputa, não há nenhum refreamento desses ânimos. A galera vai e vai e vai. Com incentivo, inclusive, dos Estados Unidos, vendo ali um potencial de um soft power muito bem feito, que os Estados Unidos já vinham há um tempo estudando como fazer, as melhores formas e tudo mais, e que se encaixa nessa nova conjuntura,
o que é colocado nesse primeiro momento nunca mais é debatido. Porque uma vez que essas empresas vêm para cá, começam a produzir aqui, elas se fazem, se colocam como necessárias, mediadoras necessárias dentro da nossa indústria cultural, que não necessariamente tem a ver com a deles, mas que agora ela tem que passar a ver, até a ver. Então, como que se consome música lá? Se consome música em loja de disco. A galera vai em loja de disco e aí tem um sisteminha de loja de disco. Os caras fazem um esquema assim, pá, que você vai pro... Então vai ser assim aqui, desse jeito. Como que a galera lá faz com, sei lá, como que é a produção musical lá? Num primeiro momento, anos 30, 40, 50, não era o vinil, o álbum que reinava. O que reinava era o compacto. O que significa o compacto? 2 músicas, uma de cada lado. Uma daquelas músicas você ouve na rádio e a outra é um lado B. É uma música que os artistas fizeram que não necessariamente vai estar em nenhum disco, mas é uma música dos artistas que você gosta. Então ela vem como se fosse um bônus. Esse processo de consumo em cima do single, em cima do compacto, ele é muito funcional para uma época em que a gente consome música pelo rádio, por exemplo. Porque o que o rádio faz nada mais é do que te entregar sempre músicas separadas, de artistas diferentes. Portanto, na hora que você vai comprar um disco, você não quer comprar 10 músicas da mesma pessoa. O teu hábito de escuta, o hábito de escuta da sociedade enquanto sociedade, é um hábito voltado para músicas específicas. Quem produz o disco, dono de gravadora, vai olhar para o disco completo, um álbum, como negócio da galera do jazz. Quem é do pop, quem tá na música popular, não consome música desse jeito. Não para sentar e ouvir 3 horas da música da mesma pessoa. Quer ouvir repertórios diferentes, estilos diferentes, até para facilitar o escoamento de consumo numa sociedade capitalista. Nesse universo, você vai ter, lógico, uma primazia, um privilégio dado a esse formato de single, de compacto. Ele dialoga muito bem com o difusor da indústria da época. Só que com o tempo, a própria indústria vai perceber que num determinado momento da história da música popular ali nos Estados Unidos, vão começar a surgir alguns símbolos de que talvez, só talvez, o consumo possa ir para um outro caminho. Talvez. E qual seria esse outro caminho? Um caminho não orientado pelo single. O caminho orientado pelo álbum. Como que a indústria descobre isso? Descobre produzindo o álbum. Especialmente, né? A gente sempre cita o primeiro do Elvis, porque vende pra caralho. E esse tipo de venda, feita de uma forma tão massificada e tão impactante, que gera realmente muito dinheiro do nada, por parte de uma juventude que estava ali se formando naquela época, tem toda uma questão, uma conjuntura social, política, econômica, mas o que aquela sociedade em específico propicia é um apreço daquela geração por talvez não mais compactos, e sim por mais tempo de música. Esse é o primeiro detalhe, porque tem um segundo detalhe. O segundo detalhe vem da parte da indústria. A gente vem pra indústria, deixa eu só ver. A gente tá no mercado, agora voltamos pro mercado dos singles, a gente vai chegar lá, Lipe. Lá atrás, quem manda é o compacto. Pra gravadora, naquela época, o compacto era um bom negócio? Vocês acham que era um bom negócio? Ele até que era. Só que ele dava uma despesa pra gravadora. Por quê? Porque o compacto só cabe em 2 músicas. Nenhum artista se faz com 2 músicas. Nenhuma gravadora vai conseguir fazer um artista vender disco e sair em turnê no país inteiro em cima de um single, outro single, outro single, outro single, outro single, outro single, outro single. Especialmente quando você tem artistas despontando e vendendo para caralho. Vendendo para caralho. E que estão fazendo álbuns. Porque aí a gravadora olha e fala assim, pera, eu tenho aqui fulano de tal. Fulano de tal, ele tá na lógica do single. Então, o fulano de tal,
Para ele conseguir ter 10 músicas de lançamento, ele tem que lançar 5 compactos. 5 compactos são 5 gastos com produção dos vinis, dos objetos mesmo. Vão ser 5 gastos com capa, 5 gastos com letra, 5 gastos com equipe técnica. E a indústria gasta caro com isso. A venda de compactos, por mais que ela favoreça a indústria radiofônica, no geral, para as grandes gravadoras e distribuidoras, não é aí que vai dar tanto dinheiro. Sabe onde vai dar muito dinheiro? De novo, no álbum. Por quê? Eu gravo uma vez só. Eu gasto, mas eu boto todo mundo no lugar só. A galera vai trampar naquilo e depois eles que se fodam. Eu vendo o ano inteiro. E eles têm o material pra botar debaixo do braço. Pra banda também é bom. Tem o material pra botar debaixo do meu braço e levar 10 músicas pra um show. Ao invés de eu ir com 2 que todo mundo conhece, uma que todo mundo conhece, e um monte de músicas que nem foram lançadas ainda. Nesse momento com o álbum, não, pera lá. Eu, como artista, eu consigo lançar 10 músicas de uma vez e trabalhar essas 10 músicas por um ano. E pra gravadora, pera lá. Eu consigo gastar apenas uma vez e arrecadar durante todos os outros meses do ano. Porque a gravadora ganha na gravação. E ganha muito. Isso, gente, acontece de forma massificada com um estilo que a gente gosta muito aqui no canal. A gente chama ele de rock and roll. O rock é um dos principais pivôs dessa mudança de mentalidade. Uma mentalidade que anteriormente era muito dirigida para singles e compactos, mas que posteriormente começa a se interessar cada vez mais pelo álbum. A gente vai ver isso acontecer no final dos anos 50. E a gente vai ver isso com muita força acontecer nos anos 60, 70, 80, 90. Foram décadas e décadas em que a orientação de escuta dada pelo mercado é uma orientação de escuta voltada para discos. Nesse universo vão surgir as maiores obras-primas para quem gosta disso. Vão sair discos como esse maravilhoso disco do Yes, que vocês têm que ouvir, chama Tales from Topographic Oceans. Vão sair discos como Thriller, do Michael. Vai sair o Nevermind, do Nirvana. Tá ligado? Vai sair o Rush of Blood to the Head. Não, esse já é pós-2000, tô zoando. Mas vai sair muita coisa. E a gente vai curtir muito e vai entrar muito dentro dessa onda. Até que nos anos 90, a gente sabe o que aconteceu. Nos anos 90, final dos anos 90, por conta do Napster e por conta do MP3, de novo, a gente vê uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que tira o álbum do lugar e começa a abrir espaço de novo para as músicas separadas. Por quê? Porque a banda não gosta de fazer álbum? Não, pelo contrário. A banda adora fazer álbum. É a melhor forma, inclusive, de você trabalhar um conceito enquanto banda. Artisticamente falando, fazer um álbum é muito mais legal do que fazer um compacto. É muito mais legal do que fazer um single. Fazer um single é um trabalho muito concentrado. E muito dificilmente esse single vai sobreviver por muito tempo. O álbum, ele tem esse processo de desenvolvimento do conceito, da ideia. E isso faz com que ele seja mais atrativo. Ele tem mais detalhes, mais nuances. Ele é muito mais rugoso do que aquilo do single, que é tudo muito linear, tudo muito alisado, tudo muito, né? Bom, por que eu tô dando esse panorama? Porque a gente precisa entender que durante todas essas mudanças, até hoje, a indústria ganhou dinheiro. E ela nunca deixou de ganhar dinheiro. Só que com o surgimento do Napster, essa mudança de lógica, ela trouxe consigo uma outra questão. Com o surgimento e o desenvolvimento de um software peer-to-peer para você conseguir, né, trocar músicas e tudo mais, surge toda uma questão da pirataria, mas junto com isso, as indústrias, as grandes empresas, esses grandes, a Warner, a Sony, a Universal, começam a perceber que elas não vão mais conseguir ganhar dinheiro como ganhavam antes. Porque agora não é necessariamente uma imposição que a indústria vai colocar sobre o mercado. Ela percebe
que o mercado não vai mais consumir música do jeito que ela quer impor. Porque é caro. Especialmente porque é caro. E porque agora você tem uma solução que põe música de graça dentro da tua casa. Tudo bem, talvez você, sei lá, sofra alguma questão legal, mas foda-se. Você tem música de graça dentro da sua casa. Com essa mudança, existe de novo uma mudança de pensamento e a gente volta a uma etapa. Não volta, né? Porque não se trata de andar, de progresso, de pra frente ou pra trás. Não, são só direcionamentos diferentes de escuta. A gente passa de novo, volta para um direcionamento de escuta mais voltado pro single e não tanto pro álbum. É óbvio que os artistas até hoje lançam álbum, mas ainda assim o pensamento é sobre o single. Durante essa mudança também do single, as gravadoras conseguiram encontrar um jeito de conseguir ganhar dinheiro. Porque quando chega o Napster, quando chega a pirataria, a gravadora, do dia pra noite, ela começa... A gravadora eu não diria, né? Porque a produção, beleza. Mas a distribuidora, especialmente, ela deixa de ser necessária. Você não precisa fazer CD. Você não precisa fazer vinil. Você não precisa prensar porra nenhuma. É tudo digital. Uma vez que o trabalho esteja realizado e digitalizado, não existe gasto. E mais, você não precisa mais de mediador. Por que você não precisa de mediador? Porque o teu mediador é outra pessoa que tem um computador em casa e tem aquela música. Acabou. A mediação é feita por outros usuários da rede. E não pela distribuidora ou pela gravadora. Junte-se a isso o fato de já nos anos 2000 a gente também ter um maior acesso a tecnologias de gravação e produção de música dentro de casa. Começa a ser cada vez mais comum pessoas do ramo da música que constroem estúdios para fazer produções das suas bandas. E também produtores e produtoras que olham para o artista de uma forma muito menos nociva do que a indústria. Olham para o artista com respeito. Começam a surgir casos onde a gente percebe que a indústria está apontando para uma mudança e a ideia dessa mudança é finalmente a gente conseguir se desvencilhar do grande empecilho para a distribuição de música ser irrestrita, que são as grandes distribuidoras e gravadoras. Só elas detêm propriedade privada de algo que é desnecessário para a sociedade de hoje em dia. E as gravadoras, elas sabem muito bem disso. E elas não deixam isso acontecer. Por que elas não deixam isso acontecer? Porque as próprias gravadoras, observando esse problema, vão mudar a forma delas de mentalidade mesmo de mercado. Vão passar a compreender que nesse novo mercado, ninguém tem tanto dinheiro assim para ficar comprando disco de 30 conto. Ninguém tá na pegada de ficar torrando grana quando basta você baixar um app que não seja o Napster, Casa Aço ou SIC que seja, para você baixar na sua casa. Por que diabos você vai querer dar dinheiro para a gravadora quando finalmente esse link se fechou? A gravadora sabe desse problema. Ela sabe que ela não é mais necessária e que o máximo que ela consegue fazer é fornecer um bom estúdio para alguém gravar. É nesse momento, nesse problema, que a gente tem os piores anos da indústria fonográfica da história. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês uma coisa importante. É um gráfico. Então existe uma empresa, né, uma associação que é essa RIAA. Eu esqueci exatamente o que é a sigla, vocês pesquisem aí, enfim, tá? Mas é um órgão que organiza e divulga dados sobre a indústria cultural nos Estados Unidos especificamente. A gente pode tomar isso como modelo para o Brasil, porque é bem similar. Então aqui a gente tem um gráfico, né, como vocês podem ver aí. Deixa eu expandir bastante aqui, para dar para ver legal. Peraí. Aí. Eu vou ter que fazer outra coisa. Peraí, gente. Vamos lá. É isso que eu quero fazer. Isso, pronto. Aí vocês estão vendo o gráfico comigo, né? Dá pra ver aí do lado esquerdo, um monte de barrinha aí. Vocês estão vendo que do lado esquerdo também tem um número aqui, um valor.
$2.000, $4.000, mas esse valor está em milhões. Então, o que é $2.000, vocês vão ler como 2 bilhões de dólares, tá? Porque é 2.000 milhões de dólares. Tá certa a conta, ou matemáticos? Tá certo, né? A indústria nos anos... Aqui tá em 1973, é o primeiro ano que existe nesse gráfico disponível pra gente, tá? O mais antigo que a gente consegue voltar. E as cores das barras indicam a mídia que está sendo usada e está sendo vendida pela indústria e que está gerando mais faturamento para a indústria. Então, num primeiro momento, que estão aqui 3 barras azuis, vocês estão vendo? Ó, a de cima representa o formato LP e EP. Gerou aqui 1.2 bi. Tem um R ali. Deixa eu só ver, parece tudo real mesmo, em real mesmo isso aqui? Ah, em real mesmo, olha só. Tem uma versão em real aqui. A outra que eu tinha visto era em dólar. Na minha cabeça isso era tudo dólar. Deixa eu ver. Estimated list price. Aqui são os formatos. Não, acho que é só uma brisa aqui. Porque eu acho que isso não é real não, velho. Isso aqui só pode ser dólar. Né? É dólar. Isso aqui é dólar. Por mais que esteja aparecendo RS aqui... isso é dólar. Isso é dólar. Isso é dólar. Eu tô conferindo aqui porque eu tô aberto em outro navegador. Isso é dólar. Beleza. Então esqueçam o R, tá? É só uma treta aqui. Quiosque é uma parada que não tem aqui. Eu nunca vi no Brasil, mas é pra você comprar música, tipo, fica aquelas televisãozinhas e você consegue comprar música por lá. Sozinho, assim. Você vai num lugar sozinho e consegue comprar lá as músicas que você quer. Mas, ó, num primeiro momento, a gente tem o predomínio do LP, do vinil, do cassete. Esse predomínio, ele vai fazendo com que a indústria tenha um crescimento nesses anos, até mais ou menos os anos 80. Mas nos anos 80, não só o formato cassete já vende mais do que o vinil, como também a gente já tem um novo formato entrando, que é o CD. O CD vai carregar a indústria nas costas para o maior pico que a indústria teve desde o seu início, que é esse pico aqui em 1999. Nesse ano, a indústria fatura, contando todos os formatos, tendo o CD como carro-chefe, ela fatura mais do que 14 bilhões de dólares de faturamento. Só que depois dos anos, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, vocês vão perceber isso aqui, ó. Que buraco é esse? Esse é o buraco criado por tudo que a indústria chamou de pirataria. Beleza? Então, o que a indústria denominou pirataria é o que gera esse problema para ela. Que, na verdade, é o quê? Falta de dinheiro das pessoas para poder gastar com algo que é supérfluo, como um CD. Especialmente no momento em que você sabe, primeiro, que a tua banda favorita não ganha um puto desse CD, ganha R$1, R$2 pelo CD, pela bosta do CD. Tá ligado? A galera produz o bagulho e não ganha porra nenhuma, porque o custo é todo usado pela indústria. Como também, pra que eu vou comprar CD, truta? Eu posso baixar agora. E isso tá acessível não em 1, não em 2, não em 3, não em 10, mas tem vários apps. Eu tenho várias possibilidades diferentes. E outro fator importante é, existe nesse momento, num primeiro momento aqui, entre os seus idos de 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, existe o YouTube, que também fornece música gratuitamente. Ainda que pague royalties para a indústria. O que acontece é, a indústria vai deixar barato? Não vai. O que a indústria vai fazer? Ela vai se organizar e ela vai atuar. Ela se organiza, ela atua, e a partir de 2016, perdão, a indústria volta a crescer. E hoje não, porque isso aqui é 2022, a indústria não só ultrapassou o seu maior teto da história, como também ela fez isso alavancada por algo que a indústria gasta muito menos do que na produção de CD, produção de vinil, produção de seja lá o que for, que ela gastava antes.
ela gasta? Não, ela só recebe. Ela não tem mais que vender CD. Ela não tem mais que vender disco. O que a indústria passa a fazer aqui é receber royalties em cima de um catálogo que a indústria senta em cima, coloca numa mesa de negociação com Spotify, Deezer, quem quer que seja, esse catálogo e diz o que você vai me dar. E ela opera o mercado até que o mercado devolva para ela não só os lucros que ela tinha, mas os lucros com juros e correções monetárias, convenhamos. E, de novo, em 2022, a indústria... Que fique muito claro, isso é muito importante. CD é um produto físico. Ele gera custo de produção porque é um produto físico. Ele é feito de plástico e de uma outra química, sei lá qual que é. Vinil é a mesma coisa, é um produto físico. Ele passa por uma indústria que vai prensar aquilo. É um bagulho físico, assim. Físico. A distribuição digital, ela é digital. Não pode te machucar, tio. A distribuição digital se dá em cima de plataformas. E essas plataformas, como eu já falei antes, são plataformas que são muito próximas das indústrias. Ao ponto de novo, a indústria gastar menos do que ela nunca gastou na história e ganhar mais do que ela nunca ganhou na história. É doido. Doido. Como é o nome disso? Capitalismo. Capitalismo. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que a indústria não se faz necessária pelo produto físico, ela vira burocracia. O artista não é pago a mais. Nada a mais. Quando a indústria passa para esse momento histórico, ela vira burocracia. Ela é papel. Ela é propriedade privada em contrato. Ela não é mais algo físico que vai ser comprado pelas pessoas. Mas ainda assim, sem vender uma merda de um CD, a indústria consegue bater esses números. Esse crescimento vertiginoso, ele foi estudado por nós aqui de uma forma ainda aberta, tal, até deixei fontes no vídeo, esses aqui vão ter fontes também. Mas a gente estudou isso quando a gente falou do Spotify. Hoje, e assim, estudando o Spotify, vocês vão, se você não viu esses vídeos, dá uma assistida no canal. Lá eu mostro para vocês a contribuição do Spotify para ajudar nesse crescimento aqui da empresa, da indústria, para que a indústria volte a se fortalecer. Porque o ponto hoje é, a indústria também desenvolve mecanismos próprios para isso, dentro do seu próprio ecossistema, sem necessariamente envolver Spotify, Deezer, Apple Music. Como assim? A indústria explora quem? Explora o artista. A indústria perde dinheiro, todo mundo, para todo mundo que trabalhou em empresa vai bater muito aqui. Quando a empresa está diminuindo, quando a empresa está perdendo grana, tanto você pode tentar fazer de alguma forma, vender mais o que você tem, então você vai melhorar suas propagandas, você vai colocar em mais lugares para vender, você vai fazer plantão, sei lá. E você também pode extorquir seus funcionários. É um outro jeito de você aumentar a sua receita. Então lá, o Jorge Paulo Lema, esses caras tudo ensinam isso aí, não é? Você tem despesa? Paga menos para os teus funcionários. Demite todo mundo, contrata como PJ. Isso reduz as suas despesas. Vocês acham que a indústria fonográfica vai pensar diferente? Não. Ela vai olhar para os empregados dela e vai falar, se pá dá para extorquir daqui. Se pá, dá pra gente tirar mais dessa pedra. A gente já tá tirando leite. Mas eu acho que dá pra tirar mais, hein? Eu acho que dá pra tirar mais. É aí que surge ele, a estrela de hoje. A estrela dessa live que vocês vão ouvir
não da minha boca, mas da boca dele, o ex-presidente da Warner Music Brasil, Sérgio Afonso. E nós não somos parentes, apesar de meu sobrenome ser Afonso. O dele é com 2 Fs, o dele é chique. Quem é esse cara? Eu não vou cometer nenhuma ilação aqui. Não vou tecer nenhum comentário sobre a pessoa. E isso não é direcionado de forma alguma à pessoa. O ponto são as empresas. E ele representa a Warner Music. Beleza? Vem comigo, assiste aí. Deixa eu voltar a tela aqui, né? Ele vai falar do contrato 360, tá? Então, só pra gente se situar no tópico, o tópico do vídeo é as gravadoras e o contrato 360 graus. É 360 graus de calor? Não. É 360 graus tipo girinho que os caras fazem na pista assim? Não. A gente vai entender já já. Deixa ele explicar primeiro. Versão indústria, né? É aquele contrato que inclui a participação da gravadora em shows, a participação em mídias, em campanhas publicitárias, em merchandising, enfim, é uma abrangência que anteriormente a indústria fonográfica não tinha. Antigamente a gente vivia explicitamente da venda de música. Hoje a gente vende música, ainda é o nosso maior quinhão, digamos assim, mas a realização, a assinatura desse tipo de contrato trouxe recursos a mais para que você pudesse investir nas carreiras, principalmente dos novos artistas, aqueles que vão chegando ao mercado. Então hoje você participa, quando esse artista consegue fazer uma campanha para um patrocinador, para um anunciante grande, você tem uma participação naquilo. Notadamente, o que isso trouxe foi uma maior capacidade de investimento no artista, né? E não uma questão de lucro da companhia, de fazer dinheiro, é mais uma questão de investimento na própria carreira do artista. Ah, sim, claro. Não, com certeza. Com certeza. Essa é a visão da indústria. Então vocês ouviram um representante da indústria falando isso para um programa da União Brasileira de Compositores, que é a indústria, tá? Faz parte da indústria. Beleza? Agora, eu vou usar, pegando de um texto que é bondoso com a indústria, mas é um texto que está em inglês, infelizmente. Eu queria mostrar para vocês aqui uma fala de um rapper chamado J. Cole. Tá em inglês, então tá imperialista, tá? Peço desculpas aí pra galera. E a gente não vai precisar ver essa bagaça inteira, não. Só o que a gente vai precisar ver é um pedacinho importantíssimo aqui. Nesse artigo, eu achei interessante, por isso que eu peguei, a gente tem uma citação do próprio J. Cole, que assinou um contrato com a Roc Nation do Jay-Z, e esse contrato que ele assinou é um contrato de 360 graus. O modelo desse contrato feito lá nos Estados Unidos é o mesmo daqui. É a mesma indústria. Entenda isso. É a mesma indústria. Beleza? É a mesma indústria. Ah, mas lá nos Estados Unidos as leis... É a mesma indústria. Que fique claro. É a mesma indústria. Vamos lá. Nesse artigo, ele pega aqui uma citação do próprio J. Cole, em que ele fala dos 360 aqui. Eu vou ler para vocês. Basicamente, os acordos 360 graus significam que a gravadora pega um pedaço de tudo. Antigamente, era sagrado que uma gravadora não podia encostar no dinheiro do teu show, disse Cole em uma entrevista. No pior dos casos, se uma gravadora não estava te vendendo, você sempre podia encontrar grana, tirar uma grana fazendo teus shows, vendendo tuas roupas, seu merchandising, camiseta, etc. Qualquer outra coisa que o seu nome estivesse envolvido. Eles não poderiam tocar aquilo. Mas agora que os álbuns não vendem mais, as gravadoras precisam de um jeito para fazer dinheiro, porque elas estão perdendo dinheiro. Por que eu escolho a citação dele? Porque a citação dele vem junto com uma leniência com o capitalismo tardio aplicado por essas empresas.
Porque aqui a gente tá lendo um testemunho de um cara que é a favor desses contratos. Nesse mesmo artigo, ele vai dizer isso aqui, ó. Por um outro lado, você... Deixa eu só pegar aqui o contexto certinho, né? Porque aqui o texto coloca assim, então, esses acordos 360 graus, eles talvez não sejam tão bons, mas aí é onde entra o J. Cole para dar a segunda opinião dele, que é basicamente o seguinte, assim, do outro lado, por um outro lado, às vezes você quer isso, que a gravadora faça isso. Por quê? Porque supondo que eu sou um cara que tá na Def Jam e o meu álbum não vendeu bem, antigamente a gravadora ia rapidamente me colocar na prateleira, na geladeira. Tá ligado? Rapidamente a gravadora ia olhar pra mim e falar, eu não quero mais fazer dinheiro com você. O seu disco custa muito caro e blá 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 blá, e você vai ser colocado na geladeira. Mas, se você tem um acordo de 360 graus, o que a gravadora vai dizer é, tá bom, pelo menos a gente consegue colocar ele em turnê. Pelo menos vamos tirar dinheiro dele, fazendo ele vender merchandising. Vamos divulgar a marca dele pra gente poder roubar e explorar ele mais. E desse jeito, você tá comendo e as gravadoras também estão comendo. Tá todo mundo feliz. Um acordo de 360 graus. Um acordo de 360 graus é o acordo em que produtores, produtoras, empresas, indústrias bilionárias que arrecadam uma grana violentíssima, é o jeito que essa indústria encontra para se fazer valer na vida de pessoas que não precisam mais dessa mediação. Ele fala da venda de álbuns. O problema nunca foi a venda de álbuns. O problema é, não precisa mais de mediação. Como se fazer necessário num ambiente onde você não é mais necessário? E por que se chama 360 graus? Porque coloca o artista no centro de um cerco. Esse é o cerco da indústria. E o cerco da indústria é, eu tomo dinheiro de você em qualquer lugar. Propaganda, eu tomo dinheiro. Show, eu tomo dinheiro. Clipe, eu tomo dinheiro. Royalties, eu tomo dinheiro. E isso é feito de que forma? Isso é feito porque a gravadora, quando ela investe em um artista, quando ela pega a grana dela, tira do bolso e põe na mesa da Luísa Sonza e fala, toma 100 milhões pra você, não acontece assim, tá? Mas ó, assinou-se um contrato em que 100 milhões vão estar reservados para tantos anos do trabalho com fulano de tal. Uma vez que isso é feito, o que a gravadora quer é a tua alma, tio. Não vai ser mais a tua voz, não vai ser mais o disco, é a tua alma mesmo. Ela vai ganhar em cima de você nos royalties que ela tira do Spotify, do Deezer, do Apple Music, Amazon Music, da puta que pariu. Mas se você fizer uma publi pra Netflix, ela também vai tirar uma grana. Toda essa grana que ela vai tirar de você, quem vai determinar é o teu contrato. Porque é o dinheiro que você pega pra fazer o teu contrato acontecer, seja de 1, 2, 3, 5 discos. Luísa Sonza tem 100 milhões pra pegar, então ela deve, de novo, ela deve 100 milhões pra gravadora. Ela deve 100 milhões pra Sony Music. E a Sony Music, via contrato, eu não sei se esse é o contrato da Luísa Sonza, mas contratos 360 autorizariam uma Sony Music da vida a pegar dinheiro de qualquer coisa. Ela podia ganhar um Big Brother. A Sony Music ia ter uma parte desse dinheiro, porque ela precisa pagar de volta os 100 milhões que ela pegou. E até ela pagar essa merda de volta, ela é nossa. Ela não é de mais ninguém. Ela é nossa. Nossa. Sacou? Entende? Nesse universo, o que a gravadora conseguiu? Ela conseguiu ganhar dinheiro de novo. A gravadora, num primeiro momento se fazendo necessária como mediadora, viu o papel da mediação ir para o Spotify
e para a internet, no geral. E viu também que com a força da internet, muitos artistas independentes poderiam assim se manter. Poderiam assim se vingar. O que a gravadora faz? Compra a gravadora. Para qual gravadora que você está fazendo? Ah, eu trabalho lá na BK3796 Records. Ah, quantos artistas eles já produziram que estão dando dinheiro? Ah, uns 3 artistas. Ah, então compra. De repente, você é da Warner agora. Ah, legal, beleza, bacana para as bandas que entraram na Warner, poder falar que é da Warner. Tá, tudo que você vai poder fazer é isso, você pode falar que você é da Warner. É isso. Você pode ser que você chegue num top 10, a chance é muito maior. Muito maior. Muito maior. Mas ainda assim, a gente precisa entender que o que é colocado para artista, é um contrato onde eu te empresto dinheiro e eu tiro dinheiro de todas as suas fontes de renda para que você me pague. Eu sabendo todas as suas fontes de renda. Você vai ter que abrir isso para mim, porque senão eu não vou te pagar. Então você quer meu dinheiro? Eu te empresto meu dinheiro, mas sua vida é minha. E eu só te devolvo a sua vida de volta quando você me devolver seu dinheiro. Beleza? Beleza. De um lado, você tem uma indústria que, de novo, como mostrei para vocês aqui no site rapidamente, conseguiu concentrar em um ano, o ano de 2021, faturamento de 20,28 bilhões. 20,28 bilhões. Para um oligopólio desse tamanho, tio, sinto muito. A luta é tão desigual que por mais que você seja um artista que busque se fazer no independente, teus números nunca vão bater 1 milhão, nunca vão bater 10 milhões, sua música nunca vai ser tocada no país inteiro. Sinto muito. Você quer tocar no país inteiro, você tem que entrar na dança. E aí eu posso provar para vocês. Por quê? Porque nós temos uma associação. Deixa eu ver se eu tenho esse link aqui ainda. Cadê? Dá para pegar aqui também, é fácil. Associação ranking mais ouvidas pro música. Né? Top 50 streaming aqui. Tem o site aqui que reúne bastante, né, dessas informações, que é o Pro Música BR, é um site, uma associação, né? E aqui vocês vão ver, por exemplo, uma série de nomes e artistas que estão aqui ó, em agosto de 2023 em número 1. Então tem esse Faz um Vuk Vuk, que é do MC Kevin e o Chris. Depois tem Tá Ok, do Dennis, MC Kevin e o Chris. Ana Castela, Felipe Amorim, Vulgo FK, MC PH e Veig, MC Livinho, Agroplay Ana Castela, Cadu Martins, Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes e Simone Mendes. Não se deixe enganar pelos nomes. Tirando esse único caso bizarro aqui, eu tô falando muito sério, esse único caso, todos os outros lançamentos do Top 10 estão por baixo de uma dessas 3 grandes gravadoras. Sony Music Entertainment, não preciso falar nada. Agroplay tá com a Warner. OnePlay tá com a Warner. Som Livre tá com a Sony. MBB Diamond, Warner Music Group. Agroplay tá com a Warner. TS Music Oficial, esse aqui eu não olhei, pode ser que seja também mais um independente. Som Livre tá com a Sony, Universal tá com a Universal, obviamente. Sua música tá com a mesma da Agroplay, que é a Warner. Som Livre tá com a Sony. E aí vai embora, velho. Saca? De novo, alguns artistas aqui ou acolá até podem, com uma música independente, chegar lá. Mas, por exemplo, essa música do MC Kevin e o Chris aqui, será que ela teria batido o top 1 se o MC Kevin não fosse o MC Kevin da Sony? Eu não sei. Provavelmente não. Por quê? Porque a Sony investe na carreira do MC Kevin. Se a Sony investe na carreira dele, é lógico que ela ajudou ele a botar essa música na lista também. Portanto, por mais que não seja diretamente a empresa, ainda assim é de associados. É de pessoas que estão dentro do jogo, dentro da lógica. Não existe universo em que uma indústria tão grande e gigantesca como a indústria fonográfica ia perder dinheiro.
A gente pode até achar que existe. A gente pode dizer para nós mesmos que olha só, que legal. E eu acho muito legal, inclusive, né? A questão da pirataria. Ou que seja, enfim, a gente pode falar um monte de coisa para nós mesmos. Mas dentro do universo da música pop, as gravadoras não só encontraram um jeito de ganhar dinheiro, elas voltaram a fazer mediação, nunca saíram desse papel e agora conseguem exercer isso muito melhor. Não só por conta de ter sido ali, ó, montado acordos muito bem feitos com o Spotify pra tirar uma puta nota. Entrado no jogo com o Spotify muito antes de qualquer produtora, de qualquer artista independente. Não é isso. É isso mais os contratos 360 graus. Certo? Entendeu? Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda! Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já estamos na porra da ditadura dessas 3 empresas. Estamos na porra de um oligopólio que não dura 1 ano, não dura 2 anos, não dura 5 anos, não dura 10, não dura 20, não dura 30, não dura nem 50. A gente tá nessa porra dessa ditadura dessas 3 empresas, desse oligopólio, das oligarquias, desde muito tempo, velho. Muito tempo a gente tá nessa onda. E elas nunca perderam poder, nunca perderam espaço. Quando notaram que o espaço delas estava sendo reduzido, rapidinho, em menos de 10 anos, elas conseguiram não só dar a volta por cima, mas mais do que isso, elas ultrapassaram o maior valor da história, quando elas tinham que arcar com mediação. Desde que criaram o fonógrafo. 3 empresas controlam tudo que a gente gosta, chat. Que tá dentro do pop, que tá inserido dentro de um contexto de qualquer gravadora que não seja independente. E quando eu digo independente, é independente até o fim. Porque tem muita gravadora que não é independente. Ela é independente, gerida de forma independente, mas ela ainda assim presta serviços para som livre. Então ela usufrui desse contato, entende o que eu quero dizer? Num mundo de contatos, ela usufrui desse contato da indústria. Gente que não tem contato com a indústria, não usufrui desse contato com nenhuma das 3, é um número muito ínfimo, muito pequeno. E é um número que não disputa paradas de sucesso. Existem essas pessoas, existem várias, mas a gente vai sempre achar esses artistas e falar, meu Deus, como o mundo não conhece essas pessoas, olha que foda isso aqui, e você vê lá e tem 10 mil por música. Você pega uma banda tipo El Effect, os caras tá na vida aí desde 2004, tá ligado? Lançando disco. Tá ligado? Os caras, você olha as músicas dos caras, a música mais tocada dos caras não bateu 1 milhão. Isso é número de banda independente. Percebe? Entende o que eu quero dizer? Disso pra muito menos, inclusive. Pra quem tá lá no topo, velho, o jogo é esse aí. É contrato de 360 graus. E aí eu vou trazer ele de novo só porque é importante ele deixar isso claro, uma vez que ele explica isso tão melhor do que eu, agora que vocês sabem a história completa. Vamos trazer ele de volta? O Sérgio Afonso? Agora que vocês sabem exatamente o que é o 360 graus, eu queria que vocês ouvissem a perspectiva da indústria. Olha como é bonito o discurso. Ó. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! 360 é aquele contrato que inclui a participação da gravadora em shows, a participação em mídias, em campanhas publicitárias, em merchandising, enfim, é uma abrangência que anteriormente a indústria fonográfica não tinha. Antigamente a gente vivia explicitamente da venda de música. Hoje a gente vende música, ainda é o nosso maior quinhão, digamos assim, mas a realização, a assinatura desse tipo de contrato trouxe recursos a mais. Acorda, para cara! que você pudesse investir nas carreiras, principalmente dos...
Investir nas Acorda, carreiras. cara! Acorda, Investir cara! nas Acorda! carreiras. Acorda! Investir nas carreiras. Investir nas Acorda, carreiras. cara! Investir nas carreiras. Que tristeza. Investir nas carreiras. Que tristeza. Investir nas carreiras. Ah, esse foi. Esse ficou. Segura. Loteria! Gente. Esse contrato existe para que se invista no artista. Cadê? Ô, mas que cacete, eu fico fechando as coisas tudo. Não, tá no outro. Cadê? Não sei. Bom, não sei onde é que tá o bagulho lá mais. Me perdi. Aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha pra esse último número aqui, ó. Essas barras aqui no final, aqui, ó. É disso que ele tá falando. Investir em artista é isso aqui, ó. Ó, investimento em artista, tá? Brasil. Isso aqui é investido. Aqui, ó. Isso é investido. Isso aqui é investido. Tá? O contrato 360 é que antigamente a gente vivia explicitamente da venda de música. Hoje a gente vende música, ainda é o nosso maior quinhão, digamos assim, mas a realização, a assinatura Repara no ainda, tá? desse tipo de contrato trouxe recursos a mais para que você pudesse investir nas carreiras, principalmente dos novos artistas, aqueles que vão chegando ao mercado. Então hoje Eu acho muito bom. A Luísa Sonza, né? Ah, artista aqui começando, pô. Né? Ah, recursos pra investir na Luísa Sonza. Porra. Tá ligado? Eu não posso ter deboche, né? Esqueci. Não entendi o gráfico. O gráfico aqui mostra a arrecadação em bilhões de dólar, tá? Aqui, na verdade, é 1.000 milhões. A arrecadação da indústria fonográfica desde 73 até 2022. E conforme... Isso aqui... Eu vou colocar o link. Isso aqui é para Estados Unidos só, tá, gente? Aqui, ó. Deem uma olhada lá, é bem legal. E aí dá pra tirar algumas informações, dá pra clicar em cima, e aí ele vai lá e fala, ó, só de streaming, ó o quanto o streaming cresceu. Antes ele não correspondia a porra nenhuma da grana da indústria. Hoje ele é a maior parte, percebe? É a maior parte, é daí que a indústria tira boa parte de sua renda. Mas ainda assim, ele não falou dos contratos 360, tem uma coisa importante pra gente ver aqui, chat. Se a gente for olhar o número total, qual que é o número que tá ali, ó? 15,9 bilhões. Esquece o R, tá? Não é em reais, é em dólar. Esse R eu sei lá por que diabos ele apareceu aí. Mas não é reais, 15 bilhões de reais. É 15 bilhões de dólares. Vocês estão vendo ali, ó? 2022. Revenues, lucro, faturamentos for the LP format, tá vendo, ó? Aí ele fala do LP format, mas ele fala do total revenue, tá vendo ali, ó? Tá embaixo, o total tá embaixo da mãozinha. Mas tá escrito revenue of 15,9 B de bilhão. Se vocês se lembrarem, aqui eu falei que era 20. Enquanto aqui, eu tô até olhando o ano errado, foi mais alto. No ano anterior, que é 2021, só 2021, comparando única e exclusivamente 2021, ó. Deixa eu fazer ficar maior aqui. Vamos ver. Pronto. Então aqui a gente tem 2021. Tá aqui, ó. O do meio. Em 2021, o valor de faturamento é de 15 bilhões. Só que aqui é 20 bilhões. Qual é a diferença? Contrato 360 graus. É só os contratos 360 graus? Não, não é. Vão existir outras coisas aí no meio? Vão. A gente nunca vai ter o detalhamento perfeito disso. Saca? Nunca a gente vai saber definidamente. Mas tem uma diferença. E não é uma diferença pequena, é uma diferença de 5 bilhões. E esses 5 bilhões não foram arrecadados com streaming, não foram arrecadados com venda de CD, não foram arrecadados com vinil, foram arrecadados com o quê? Com doação? Com donate, aqui na Twitch, com Pix. Óbvio que não. Isso só foi arrecadado porque o artista também sai perdendo. Beleza?
E aí um último detalhe. A gente sabe o quanto a... Vou citar de novo o exemplo da Luísa Sonza por conta do número. A gente sabe o quanto é o contrato dela. A gente não sabe por quanto tempo ela vai ser deles. Por um contrato de 100 milhões, provavelmente ela vai ser deles até o momento em que ela terminar a carreira. Porque ela vai precisar pagar isso de volta pra eles. Eles vão sair com prejuízo. E eles vão sangrar a Luísa Sonza até ela pagar. É assim que funciona. Se esse disco dela não devolver o que eles esperam de faturamento, eles vão sangrar a Luísa Sonza até devolver. E sangrar a Luísa Sonza também é gerar questões de fofoca, tabloides, a porra toda. Então é fundamental a gente entender que essa é uma indústria que não só não chega para perder, ela tá ganhando e ela tá ganhando muito dinheiro. Num momento em que a mediação dela não pode ser menos necessária. Beleza? Então, para abrir a nossa série sobre essa desgraceira que é a indústria cultural, mas esses oligopólios são 3 empresas, gente. 3 empresas. Eu comecei falando dessa porra dessa história aqui, a gente tava, sei lá, no começo do século XX, mano. Essas merdas dessas 3 empresas, desde os anos 70, 60, 50, dominam a indústria de cabo a rabo, mano. Nenhuma delas é mais nova do que isso. A mais nova é a Warner, se eu não me engano, que é, tipo, anos 50. Saca? Elas não são novas, elas são empresas antigas, antiquíssimas, que detêm, de novo, mais de 70% do catálogo que tá no seu, no meu, no nosso Spotify. Não é nada além de puro golpe, capitalismo, tráfico de influência, tudo supostamente, tudo no supositório, tá? Tudo no supositório e eu não tô falando sobre ninguém aqui. Mas, de novo, gente, que fique claro, tá? Só pra gente encerrar esse assunto. Tá aí. Acordo 360 graus agora estão explicados e agora a gente consegue entender um pouco mais, juntando com a informação do Spotify, dos serviços de streaming que eu trouxe anteriormente, entender um pouco melhor essa revitalização da indústria cultural depois dos anos mais difíceis que eles dizem ser por conta da pirataria. Eu tenho uma hipótese, e aí essa hipótese eu vou parar nela aqui. Nesse problema que a indústria enfrenta aqui, ó, nesse vale que tá entre os anos de 2009 até 2015, antes de ela voltar a crescer, né? Então é só queda. A partir de 2009, basicamente, aí em 2015 ela volta a crescer. O que aconteceu aqui? Brasil. O que aconteceu aqui? Como que ficou o poder aquisitivo das pessoas? Teve crise? Teve crise, não teve crise? Isso aqui não pode ser fruto de crise? Porque, veja bem, falar que a pirataria é muito fácil. Pô, dá pra... Tem coisa mais fácil do mundo que você falar que a culpa é do outro? A gente sabe disso, todo mundo tem irmão, irmã sabe que a coisa mais fácil... Eu sou o caçula. Mas todo mundo que tem irmão sabe que o mais fácil do mundo é você virar e apontar e falar, ah, a culpa é dele. A culpa não é minha. A culpa não é porque eu exploro todo mundo. A culpa não é porque eu tô bravo, porque agora muitos artistas estão conseguindo se desenvolver sem a minha necessidade. O Radiohead ensinou isso a mocota, tá ligado? Radiohead é a primeira banda que fala, eita, então nós não precisa mais dos caras? Nós não precisa mais dos caras, velho! Porra, vamos botar as músicas pra galera baixar. Foda-se a indústria. Tá ligado? Você vai ter essa galera produzindo isso e tudo bem. Isso vai gerar um certo prejuízo pra indústria. Mas, gente, 2008 teve crise, mano. Tá ligado? Teve crise de mercado mesmo. A galera não conseguia consumir. Mudou muita coisa. E tudo bem, aqui a gente tem um momento já de queda que vem se anunciando desde 2007, por aí. Mas a primeira queda mesmo que acontece, ó, em grande número, é uma queda que já tá mais próxima ali, já em 2008. E, de novo, aqui se mantém baixo, de novo. Minha visão, não dá pra ser só pirataria. Tem muito de crise aí também. Especialmente se tratando de oligopólios, né? O In Rainbows é de 2007. Pois é, então, é bem nessa virada. E é isso, então,
Enfim, agora as gravadoras conseguiram operar novamente, porque agora elas conseguem ser donas, entre aspas, de uma das mídias, né? Assim como antigamente elas eram quem produziam CDs, hoje elas são as donas do streaming, basicamente, né? O streaming paga boa parte do que arrecada para essas grandes gravadoras. E você, artista independente, que não ganha porra nenhuma, saiba, é por conta das grandes gravadoras também e da lógica de negócios do streaming. Mas muito por conta das grandes gravadoras também. Não tô passando pano pro Spotify. Spotify é um cocô. Mas lá no começo do Spotify, o primeiro acordo foi selado com essas grandes gravadoras. Porque o Spotify precisava desse catálogo. Então o Spotify fez o quê? Eu jogo todos os artistas independentes que eu convenci a entrar na minha plataforma no fogo pra eu poder ter uns discos do Michael, pô. Aí, você quer ouvir Michael no seu Spotify? Porra. Sinto muito. Sinto muito que seu artista independente não vai ganhar porra nenhuma. Pelo menos você consegue ouvir Michael Jackson. Enfim. É isso, gente. Tá dado o recado. Agora eu quero trocar uma ideia com vocês. Vamos lá. Entonces, pirataria tá aí desde antes do milênio. Existia cópia de fita, por exemplo. Sim. É que aí tem uma questão de ela ser massificada. Qual a diferença? Tendo pirataria ou não, o artista que produz não vai ganhar 1% do que a indústria arrecada. Exatamente, não dá dinheiro pra indústria. Dá dinheiro pra pirataria. Vale muito mais a pena. Você gasta menos, o artista sofre menos do outro lado e mais. Quanto mais pessoas ouvirem a música daquele artista, mais gente vai no show. Essa é a lógica em Rainbows. Essa é a ideia por trás de você divulgar o teu trabalho na internet. A lógica do Bandcamp. Divulga teu trabalho na internet. Quem gostar do teu trabalho vai pagar. Até porque, de novo, não precisa mais de mediador. O mediador pode ser Bandcamp. Esse é o mediador. O mediador pode ser YouTube. Mediador. E são mediadores gratuitos, né, pra você entrar. Será que é a mistura das duas coisas? Porque era um tempo diferente de se consumir música e a indústria me parece que não entendeu, só conseguiu se manter. Tem essa mudança de mentalidade orientada pra música, separada, como se a gente... voltando para uma ideia de single, por exemplo, também coincide. Por isso que eu falo, e é importante isso, eu não vou conseguir esgotar os motivos, tanto da queda quanto da ascensão. É impossível a gente falar de todos eles. O que eu posso aqui mostrar para vocês são as minhas leituras dos principais fenômenos. Mas existe uma série de coisas envolvidas aí. Eu falei da crise de 2008, porque é evidente que isso teve um impacto no mercado. E isso não é avaliado por ninguém. Quando a galera fala da história da indústria cultural, por exemplo. A galera esquece da crise de 2008, uma coisa que a gente acaba relevando, né? Eu só me cadastrei e comecei a usar o Spotify porque tinha playlist do Guerrilha. Olha aí, Fê, obrigado. Nunca me fez falta. Acho bizarro o quanto de artistas aleatórios que a plataforma recomenda. O Spotify monetiza artistas. Desculpa se já falou isso, cheguei há pouco tempo. Artistas pequenos. Ele monetiza artistas pequenos, mas ele monetiza isso de uma forma muito precária, muito baixa, com valores péssimos, horríveis. E, de novo, o Spotify paga todo mundo tirando do mesmo cofre. O sistema de geração de pagamento de dívidas do Spotify de royalties é basicamente assim. O Spotify pega tudo que ele arrecada, separa um tanto daquilo, coloca dentro de um grande pote e é de lá de onde ele tira todos os pagamentos de royalties. Nesse único pote estão o Drake e um artista que tá começando agora, que tem uma música no Spotify. Todo mundo recebe desse mesmo pote. E todo mundo recebe em cima de porcentagens dos ouvintes que tem dentro da plataforma. Ah, o Spotify tem 1 bilhão de ouvintes e o Drake foi ouvido por 100 milhões de vezes. É 1 bilhão de ouvintes, 100 milhões de vezes? É aí que a conta é fechada. Se você foi ouvido 1000 vezes, é em cima de 1 bilhão de pessoas que usam Spotify. Não é em cima do teu público, em cima do tamanho que você consegue e pode ter, pro valor que você investe. Você tá disputando com o Drake. Entende o que eu quero dizer? É isso que é foda. Simplesmente a melhor live pra ver depois de 12 horas de trabalho e ainda receber avaliação de desempenho como não suficiente. Caralho, que bosta, Canagafits. Mas obrigado. Que bom que você curte aqui, mano.
Fico feliz. Firefox, tem o YouTube. O YouTube deve ganhar, mas não pago mensalidade e não vejo propaganda. O YouTube ganha muito. Ganha muito. O YouTube ganha muito dinheiro também. Porque também tem acordos. O YouTube tem uma série de acordos com a Universal. A Universal derruba qualquer coisa. O Rick Beato tem problemas com a Universal toda hora. Por exemplo...